Olá, terráqueos, seja bem-vindo a mais um quadro Roda Plural. Bom, nesse quadro, eu busco relatar sobre os tópicos, da roda de conversa plural que a gente realiza toda segunda-feira, no momento, virtualmente, devido à pandemia, E na última segunda-feira a gente discutiu sobre educação e os desafios em tempo de pandemia mundial, E aí, eu vou estar repassando com vocês os tópicos, dessa roda, e comentando um pouco, sobre essas questões. E deu assunto, viu? Foi uma roda muito bacana. Bom, a princípio, a gente falou sobre a surpresa diante da pandemia, Então, assim, a pandemia pegou de surpresa todo mundo, inclusive o sistema de educação, E que a pandemia, piorou a educação que já era ruim. A educação no Brasil nunca foi muito boa, Até o dia mesmo que eu publiquei o tema, meu colega falou que a gente precisa acabar com esse mundo de poliana que a gente cria em torno da educação do Brasil. A gente sabe que ela não é boa, mas convenhamos, A pandemia tornou a situação ainda bem mais crítica, E a gente relatou sobre a questão da mal acessibilidade da internet da maioria, dos alunos, da periferia, E ao mesmo tempo, você ter a ferramenta não significa saber fazer uso, Que é a questão de muitos complicadores que alguns pais não sabiam como lidar e instrumentalizar os filhos, nesse processo de educação, Aí a gente falou sobre educadores, que deu show de exemplos, que fez todo um trabalho excepcional para tentar, é, ensinar os seus alunos, inclusive teve o caso, assim, da diretora saiu visitando, bairros não, zonas rurais, bairros rurais, para poder entregar apostila a alunos. E também tem as boas ações de professores, que, assim, é um dos exemplos que está lá, que professores, tipo assim, cidade pequena, tiveram que fazer mini salas da própria casa, porque os alunos não tinham acesso à internet em casa, e aí também a gente falou das questões negativas, é claro, dessa questão toda, que é o caso da sobrecarga sobre os professores, num caso especial da Nova Serrana, a Secretaria Municipal, que atrasou, a disponibilização de apostila para os alunos, o que, ocasionou o atraso do preparo desse aluno, que vai estar iniciando esse ano letivo, que inicia agora em março, bem mais preparado por essas toneladas de complicações que a gente teve durante esse período. Um método ineficiente, porque só assim, virtualmente, não foi muito produtivo. Em alguns casos, algumas secretarias foram mais rígidas, impedindo os professores de criar novas abordagens para poder auxiliar. E aí a gente, lembrou, que a educação no Brasil sempre esteve em frangalhos, nunca foi interesse do governo, dos políticos, de dar uma boa educação, Afinal, para muitos dos maus políticos perpetuarem no poder, precisa das pessoas sem escolaridade, sem formação, para eles continuarem lá. Porque no dia que as pessoas tiverem consciência crítica dos seus direitos e deveres, esse cenário muda. E bons governantes teremos. Projeto de país, e a educação nunca foi prioridade. Sempre teve esse projeto de país de manter a população alienada, mediante seus direitos e deveres, para que os maus políticos perpetuassem no poder. Então, a educação nunca foi prioridade para aqueles que nos governam, A população periférica são os mais prejudicados, isso é fato, Um país igual como o Brasil, com a pandemia, tornando a situação ainda mais complicada, a população periférica se torna ainda mais prejudicada. E um desses questionamentos que a gente fez, inclusive, nesse aspecto, é qual educação a gente quer e para quem, Porque quando a gente fala em educação, muitas vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo tem a mesma possibilidade, o que não é verdade. Então, na periferia, a situação é bem outros 500 mesmo, e essa questão de ser online tornou a situação ainda mais distante, Sem falar que o Brasil foi firmado em cima da violência, Então, o Brasil sempre foi um país que sempre reagiu de maneira muito violenta diante das posições de busca de direito das pessoas. E pensar no diálogo da periferia, como é que a gente pode recuperar esse tempo perdido, para esses jovens e crianças da periferia.
A democracia participativa, né, a gente precisa se envolver mais nas questões de tomada de decisão, né, se antes da pandemia era uma questão, agora, durante a pandemia, muito mais, para a gente, inclusive, melhorar a nossa educação, né, ampliar os espaços para a gente poder estar debatendo, discutindo a educação no Brasil. E a gente citou a questão dos divisores da educação, né, que é o método do Paulo Freire, né, que é educar a partir da realidade do sujeito. A história do Brizola, né, que buscou estruturar a escola pública, né, que ele buscou dar uma qualidade, né, sem distinção de classe. E a questão do Lula, né, que sem que todos os mecanismos com relação ao Enem, o ProUni, toda, foi um divisor de água, sim, né, nesse sistema educacional brasileiro. Só que são questões que a gente vai demorar um pouco para colher os frutos. E, por outro lado, houve essa discussão também que, enquanto se investiu muito no superior, esqueceu das questões da educação básica, né. A própria escola pública vê o aluno como incapaz, né, foi uma das referências bem fortes em que bateu, e a gente vê isso muito nas escolas mesmo, e muitos professores não incentivam, não botam o aluno para cima, já colocam numa situação ali, ele vem de tal lugar, então não tem muito o que fazer, vamos ensinar ele o básico, é isso. Não, a gente precisa estimular a gostar do conhecimento, né, enquanto educadores da vida. Tivemos exemplo da dura realidade, né, de pessoas que disseram na realidade como é que os pais tiveram essa dificuldade de interagir, de estar ensinando os filhos, né. Um dos relatos foi que ficou a desejar o apoio dos professores aos pais, né, mas a gente tem que ver até que ponto também os pais também têm auxiliado e até que ponto a secretaria permitiu que isso acontecesse, né. A defasagem dos pais como parte do processo educacional, então isso é uma questão bem antes da pandemia, os pais não se veem como parte do processo educacional, acho que é só mandar o filho para a escola que se vira, isso é um problema sério que tem que ser discutido, deveria ser antes da pandemia, agora, durante a pandemia e pós-pandemia, né, porque isso ocasiona uma falta de estímulo em casa, então não adianta esperar que a criança vá para a escola, que ela vai gostar de estudar porque está lá com o professor ensinando, se nem em casa os pais não se dedicam, sei lá, ler um livro, ler uma história junto dessa criança, ou estimular ela a conhecer as coisas. Né, e aí a gente fez esse questionamento, né, qual o papel dos pais e dos professores na educação, cada um tem seu papel. A educação não é uma questão só da escola, mas sim de toda a sociedade como um todo. Citamos a questão da dura realidade das cidades pequenas, né, igual nós citou ali anteriormente, sobre como que os professores tiveram que se adequar a essa realidade junto dos alunos, né, mesmo em situação de isolamento. Aí, houve a situação da sacanagem do capitalismo também, que teve lugares em que a internet ficou mais cara diante dessa necessidade de ter acesso. Houve lugares que sacanearam bastante, né, sacanearam o capitalismo. Mas não é novidade, né, o capitalismo está aí para atrapalhar muito mais a vida do que ajudar a população pobre. Desigualdade entre escolas privadas e públicas, né? Então, tipo assim, não adianta falar, é tudo escola. Não, tem lá suas variáveis. Né? O governo tentou sabotar ainda mais a educação. Recentemente houve uma discussão na Câmara dos Deputados, onde eles queriam tirar da educação e do SUS para desviar a verba para o auxílio emergencial, ou seja, o governo não ajuda mesmo. A má administração dos recursos públicos, né, então, sim, talvez você veja que durante a pandemia, muita coisa que poderia estar sendo poupada e sendo investida na melhoria da educação virtual não foi feita. E essa fala que foi bastante interessante, que segundo as pessoas, foi um vereador que disse para ele que hoje estudante não vai à biblioteca, né, então você não precisa se preocupar com esse espaço de saber, o que é uma frase bastante idiota, né, porque a biblioteca é um espaço, tipo assim, que para mim, enquanto criança, foi assim, um espaço de fantasia, me estimulou a chegar onde eu cheguei, eu diria até. Educação não é brincadeira, tá? A gente tem que levar a questão com uma seriedade que realmente é. Brincar para criança é importante, mas é o brincar para criança. Para os gestores, deveriam ser levados muito, mas muito a sério, se quer ter uma cidade melhor, um lugar melhor para se viver. A lei básica do ser humano é ter conhecimento básico, ou seja, os animais já aprendem a andar, a caminhar, e uma forma do ser humano a desenvolver enquanto humano é ter o conhecimento mínimo para o seu desenvolvimento, inclusive a consciência crítica. A educação é a base de tudo, isso é uma coisa que eu defendo,
né, e o poder emana do povo. Então, no dia que a população conceber que educação é primordial e que os gestores deveriam estar olhando para uma educação crítica de qualidade para o povo, a gente muda esse quadro, a gente passa a ter uma sociedade melhor, porque teremos cidadãos críticos e políticos cada vez mais empenhados nessa pauta. Então é isso, né? Esse foi mais um resumão aí da roda de conversa plural. Se gostou, deixe seu like, se não gostou, deixe seu dislike, se inscreva no canal, ative as notificações, e se puder, dá uma comentada lá sobre quais temas que você acha interessante a gente estar falando na roda, ou até mesmo a gente debater aqui no canal. Então é isso, talvez eu faça um vídeo especificamente sobre educação, sobre a minha perspectiva futuramente, mas vamos ver quando eu vou ter essas dificuldades temporais. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Namastê e Ubuntu.